és meu mestre, Deus supremo, digno de louvor, com emoção que verte o meu louvor. Lindo és meu mestre. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versos de 11 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Deus se movimentou em direção ao homem quando este não tinha a mínima condição de caminhar em direção a Deus. Isto é graça, isto é favor imerecido. Foi o que Deus fez para nos alcançar. Saiu da sua posição gloriosa a fim de caminhar em direção àquele que não tinha nada para oferecer a ele. Mas além da salvação manifestada pela graça, a graça, nos ensina, nos motiva e nos incentiva a viver da forma que Deus quer. Se a graça não te motivar a viver da forma que Deus espera que eu e você vivamos, não há nada neste mundo que nos motivará, pois todas as outras coisas podem trazer uma motivação que nos engana e nos afasta de Deus, pois a motivação deste mundo dura pouco. Portanto, a graça de Deus, ela nos ajuda a renunciar à impiedade e às paixões desse mundo. A graça de Deus se manifestou salvadora, mas também se manifestou para nos ajudar a renunciar à impiedade e às paixões deste mundo. A compreensão da graça nos ajuda a entender que renúncia deve fazer parte de nossas vidas, ou da vida daquele que já se entregou a Jesus. Porquanto aquele que ainda não fez esta decisão precisa compreender a importância da manifestação da graça salvadora em sua vida. Enquanto impiedade tem a ver com a maneira como nos relacionamos com Deus, paixões mundanas têm a ver com a maneira como nos relacionamos com as pessoas. É necessário abandonar a maneira como nos relacionávamos com Deus no passado, para a partir de agora seguir as suas orientações de como devemos nos relacionar com Ele. Do mesmo modo, a maneira como nós nos relacionávamos com as pessoas no passado deve, a partir de agora, uma vez que fazemos parte da graça de Deus, nos relacionar de modo diferente. Às vezes podemos pensar que o ímpio é aquele que vive na maior devassidão
e completa imoralidade. E isso é verdade. Mas ímpio é aquele que na sua maneira de viver ignora Deus, ou que não tem nenhum respeito por Deus. Simplesmente acha que pode viver da forma que quer, ficando cego ao futuro que o espera, quando terá de prestar contas de tudo aquilo que fez neste mundo. Não se engane, nós podemos, por causa da nossa ignorância ou por causa da nossa insensatez, ignorar Deus e deste modo providenciar os nossos próprios meios de salvação. E muitas pessoas têm caído nessa armadilha e achando que não precisam de Deus, não precisam da palavra de Deus, e deste modo ignoram Deus e desrespeitam o seu Criador. É necessário nos relacionarmos com Deus da forma que Ele espera e não do nosso próprio modo, do nosso próprio jeito. Paixões mundanas envolve os desejos da carne, e isso envolve a relação com as pessoas. A maneira como nos relacionamos com Deus envolve ou afeta a nossa relação com as pessoas. Mas também a nossa relação com as pessoas afeta a nossa relação com Deus. Pois paixões mundanas envolve os desejos da carne, envolve a cobiça, envolve ambição. E certamente isso envolve os relacionamentos com os seres humanos. Jesus disse em certa ocasião: qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Renúncia. Renúncia à impiedade ou à sua maneira antiga de se relacionar com Deus. Renúncia das paixões mundanas ou à sua maneira antiga de se relacionar com as pessoas. Agora, servindo a Jesus ou recebendo a sua graça, devemos considerar os outros mais importantes ou superiores a nós mesmos. E assim venceremos os desejos da carne, venceremos a cobiça, venceremos a ambição egoísta. A graça de Deus se manifestou para nos ajudar a viver de maneira santa, sensata, justa e piedosa nesta era em que vivemos. Veja bem, precisamos nos preocupar com a maneira que vivemos nesta era presente. Meus amados, nós precisamos buscar uma compreensão da graça a ponto de transformá-la em nosso tutor diariamente, nosso professor a todo instante. Pois o propósito da graça é nos salvar, sim, mas também é formar hábitos adequados de comportamento, para que assim tenhamos plena certeza de que a graça salva, sim, mas também transforma a nossa vida à semelhança de Jesus. Quem é o homem sensato que a graça transforma? Aquele que pensa e não simplesmente fala. Quem é o homem justo que a graça transforma? Aquele que vive na prática da justiça e que se preocupa com o que é correto, justo e bom.
Quem é o homem piedoso que a graça transforma? Aquele que respeita a Deus em sua maneira de viver, pensar, agir e falar. A graça se manifestou salvadora, com o propósito de nos ajudar em nossa relação com Deus e uns com os outros, e nos preparar para a bendita esperança e aguardar a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Devemos viver bem uns com os outros aqui, para que possamos viver bem com Deus na eternidade. Pense nisso, reflita. E se houver divergência na maneira como você está vivendo e o que a graça nos ensina, então mude. Que Deus te abençoe e capacite a compreender e viver pela graça. Amém e amém. Deus Supremo, digno de louvor, com emoção que verte o meu louvor. Lindo és, meu mestre, Deus Supremo, digno de louvor, com emoção que verte o meu